No outro vídeo eu te dei um panorama de cada um dos menus. Agora a gente vai para o menu mais importante, que é o superagente. Ou seja, aqui agora a gente vai configurar a sua IA, tá? Nesse momento você tem três opções. Uma, ou você fez o desenvolvimento do prompt comigo, tá? Então você pagou o desenvolvimento e a implementação. Então nessa hora aqui você já teria o prompt teu pronto, porque eu já teria desenvolvido. Se você não pagou, tá tranquilo. Você vai ter duas opções. Uma, gerar um modelo aqui novo para você, tá bom? Ou então copiar o modelo. Primeiro o que a gente vai fazer? Eu vou copiar um modelo aqui para você ver mais ou menos como funciona. Então vamos lá. Imagina que você tem uma loja de acessório para celular que você vende no boleto. Beleza. Eu vou pegar um modelo aqui que eu gosto bastante, que é a Bia, ó, da Oficina do Smart. Ó, tá vendo aqui? Ó? Aqui tem vários e a tendência é aumentar. E esses aqui são os que ficam prontos, às vezes, para as pessoas baixarem ali, porque elas gostam, às vezes, de fazer alguma modificação, enfim. Então, alguns eu deixo, tem outros que eu não deixo. Depois eu vou abrir minha conta, você vai ver que eu tenho centenas de agentes que foram agentes que eu fiz para outras pessoas e que eu deixei guardado, tá? Enfim, esses aqui são os que eu deixo de backup aqui porque as pessoas pedem. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo da Bia, ó. Bia da Oficina do Smartphone, tá? Ó, vou aqui, ó. Cliquei em usar esse modelo, ó. Pronto, ó. Nesse momento que eu cliquei em usar esse modelo, ó, ele já veio para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, Bia da Oficina do Smartphone, só que ela ainda está desligado. E tá vendo que o sistema já vem aqui, ó, problema crítico. Qual é o problema? Ó, nenhum agente está ativo. Ele está te avisando que não está ativo, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ativar o agente, ó. Pronto, acabei de ativar o agente. Ainda não está o WhatsApp funcionando, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem conexão ainda, tá? Primeiro a gente está trabalhando a questão da IA, tá? Então vamos embora aqui, ó, o sistema está falando para você configurar o WhatsApp, mas ele não precisa. Nesse momento aqui, a gente está copiando um prompt pronto, tá? Então vamos lá, ó, Bia aqui, ó. Aqui você vai ver várias etapas, tá vendo aqui, ó, vários, vamos dizer assim, abas com funções diferentes. As mais importantes são regras gerais, etapas de atendimento e as FAQ, tá? Esses aqui são os botõezinhos mais importantes. Documentos, isso aqui eu vou dar uma panorama geral porque eu preciso te ensinar. Documentos é quando você tem, imagina que você é um hospital, que você tem um monte de prontuário, que você tem que fazer um negócio muito mais sofisticado. Aí aqui a gente vai carregar uma série de documentos, envolve reg, envolve a gente colocar mais tokens aqui, então é um outro perfil que você não vai utilizar, tá? Catálogo também normalmente é quando a gente tem sistemas específicos que pessoa que tem muito produto, também não é o teu caso, tá bom? Então, ó, ferramentas aqui é para a gente fazer conexões externas. E mais para frente eu vou mostrar uma que às vezes tem cliente que me pede para fazer um site que fica lá todos os produtos e eu conecto com o site. Como a ferramenta é minha e a outra que eu estou criando para o cliente também é minha, eu consigo conectar e fazer essa junção e essa união de ferramentas, tá bom? Aqui notificações, ó, tá vendo aqui, ó, você está utilizando a configuração global. Então as notificações é aquele menuzinho que vai ser para notificar o WhatsApp. Por exemplo, eu estou vendendo um 17 Pro Max. Eu quero que o cliente que estiver querendo um 17 Pro Max, que é um iPhone um lançamento nesse momento, né? Eu quero que me notifique no WhatsApp pessoal que eu quero vir falar com o cliente na hora. Isso é possível, tá bom? Ó, vou voltar aqui só para você saber. Ó. Voltei. Eu tô aqui, ó, na entrada dos agentes de IA, tá vendo aqui, ó, configuração global, notificação. A gente vai colocar uma notificação aqui, mais pra frente você vai ver isso, tá? E vou te ensinar a usar isso também. Enfim, vamos voltar aqui para os agentes aqui. Fechou? Aqui tá no global. Por que esse negócio de global? Não podia estar aqui a notificação? Ó, a notificação podia estar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem como deixar aqui. Mas aqui é para se você, às vezes, você fez 2, 3 agentes. Lá no global, essa notificação vai funcionar para todo mundo, entendeu? Se você fizer aqui, esse agente que a gente está trabalhando aqui, que é a Bia, vai utilizar essa notificação. Se você fizer um outro agente para testar, você não consegue utilizar, entendeu? Então é por isso, tá? Agendamento aqui também, está utilizando ou a ferramenta de agendamento lá fora, muito provavelmente também não é o teu caso, tá? Se você tiver agendamento, você vai ver o menuzinho no tutorial aqui de agendamento, que tem que ter uma configuração. Aqui é um gerador que a gente vai falar disso daqui a pouco, ó, que é para você gerar um prompt aqui, gerar uma IA sozinho. Você vai colocar os dados da sua empresa aqui e você vai gerar. Isso é possível, só que fica um pouco mais simples. Eu vou gerar um para você nesse vídeo, você vai ver que ele fica muito mais simples em relação ao que eu faço. Eu já mexo com isso aqui há mais de um ano, basicamente. Então hoje eu considero que a minha IA é uma das mais avançadas no sentido de atendimento, tá? Então, assim, por quê? Porque eu já faço isso há mais de ano, me especializei e parei tudo na minha vida para mexer com inteligência artificial e principalmente com atendimento. Então, o meu escrever é muito melhor do que a própria IA, porque eu junto o que a IA faz com o que eu acredito e com o que eu conheço da ferramenta, entendeu? Que a ferramenta é minha, então eu tenho essa junção de tudo. Então, não é que a IA sabe menos que eu.
Ela sabe mais que eu, só que eu tenho mais informações que ela. Porque eu tenho várias outras IAs, várias outras tentativas com N clientes, entendeu? E eu que tenho o back-end, né? Que é o bastidor das ferramentas, entendeu? Então, o meu fica melhor, tá? Mas dá para usar aqui, fica um ótimo prompt. Aqui tem a parte da configuração. Você vai ver que depois, para a gente ativar a IA, você vai vir aqui, ó, configurações, WhatsApp, vai estar aqui o WhatsApp. Ó. Depois que você colocar aqui em conexão, vai aparecer o teu WhatsApp e é aqui que você ativa. E aqui tem algumas boas práticas. Então, direto tem algumas informaçõezinhas pelo sistema te ensinando a usar o sistema. É uma questão de você ter paciência e ler. Então, aqui ele vai te mostrar, ó. A gente deixou tudo escrito para te mostrar como é que funciona a questão dos planos. Ó. Por exemplo, aqui, ó, evite, não trabalhe com diversos planos, ó, trabalhe com planos assim específicos, entendeu? É como se fosse uma metodologia para você fazer uma IA melhor, tá? Então aqui você tem tudo descrito para você e justamente o tutorial aqui, o vídeo, é justamente para te ensinar para você fazer um trabalho legal, tá? Aqui, ó, se você ver, já tem aqui ó, um analisar, então eu posso vir aqui ó, e pedir para a IA analisar essa IA que a gente está trabalhando aqui. Então você pode fazer uma IA e pedir para a própria IA do sistema, eu tenho uma IA aqui dentro que ela analisa esse prompt, tá? Então você pode vir aqui e analisar, daqui a pouquinho a gente analisa. Mas ó, o importante é você ver aqui, ó, essa parte eu quero que você foque no tipo de prompt. Ó. Veja aqui, ó, tá vendo que tem um monte de coisa? Ó? Dentro da IA, nas regras gerais, é como se fosse assim, o jeitão dela, a personalidade da IA. Olha quanto texto que tem, ó. Tá vendo? Não é uma coisinha simples. Por isso que a maioria das IAs do mercado não ficam boas, entendeu? Tem IA que é baratinha, por quê? Porque não tem uma assistência, não tem um back-end, não tem um conhecimento textual, entendeu? Só que tem muito conhecimento envolvido de interação, de vendas também, sabe? São anos, entendeu? Então isso aqui tudo ajuda. Às vezes eu vejo um cliente uma coisa errada, e outro. Aí daqui a pouco eu resolvo para 2, 3 clientes, eu venho aqui e coloco uma regra nova. Então só o tempo faz isso ficar muito bom. Por isso que hoje a IA, nossa, aqui é uma das mais foda do mercado, justamente por isso, por causa desse tempo de teste e erro. Então esse conhecimento vai transbordando. Então aqui você tem basicamente a personalidade da IA, tá? As etapas de atendimento é o quê? Aqui você tem pensa no atendimento desde o início até o final, desde o cara chegando no teu WhatsApp dando um oi, até o cara efetivando uma compra. Você tem todo o atendimento. Se você fatiar esse atendimento, vira as etapas de atendimento. Então no início você o quê? Você pergunta o nome da pessoa, depois você quer saber o que ela está buscando, como que você trata se ela quiser um celular, se ela quiser agendar uma consulta, entendeu? Então todas essas etapas é aqui que a gente coloca. Então basicamente o segredo está aqui nas etapas de atendimento. E as FAQs são o quê? São as perguntas frequentes. Por exemplo, você tem uma loja, todo mundo chega para você e pergunta qual é o endereço da loja? Qual é o Pix? Entendeu? Que horas que vocês funcionam? Tudo isso são perguntas frequentes. Então eu falo que tudo que te perguntarem mais de uma vez na semana, todas aquelas perguntas que todo dia a pessoa faz, você vai vir aqui e você vai cadastrar como perguntas frequentes, entendeu? Então basicamente são esses 3 itens, tá? Aqui, o que eu falo? Nesse momento do prompt, a gente pegou a BIA de uma oficina, então às vezes você tem uma loja de acessório para celular, você vai vir aqui e você pegou a BIA. Então o que você vai fazer se você não pagou o desenvolvimento, não pagou a implementação? Você vai vir aqui e vai falar assim, eu não gostei de BIA, eu vou chamar de Renata, ó. Tá vendo aqui, ó? Mudei, botei Renata, ó. Renata é especialista em smartphone da oficina do Smart. A tua loja não chama oficina do Smart, a tua loja chama Rafacel. Entendeu? Então você pode vir aqui no prompt e ir mudando, localizada onde? Na Avenida Paulista, entendeu? E assim por diante. Percebe? Então você pode pegar um prompt, sempre lembrando, tá? Sempre lembra de salvar aqui, viu? Então, ó, sempre lembra de salvar. Você pode pegar um prompt pronto que tem aqui, que eu tenho de modelo, ou até se você quiser algum outro que eu não tenho aqui, você me pede que de repente eu te dou e já tenho pronto até para você, entendeu? Você tá baixando esse prompt e você vai modificar as informações. Você vai entrar aqui e vai escolher. Mas eu não botei o nome de Renata, ó, eu vou vir aqui em editar no nome, ó, por exemplo, ó, no lapisinho, eu vou botar aqui, ó, Renata. Renata da loja Rafacel. Deixa eu ver direito aqui, ó, Rafacel. Pronto. Acabei de criar uma Renata nova aqui, ó, tá? Aqui normalmente, ó, é chat. Existe a função de ligação, só que ainda é cara. Então esquece, eu não vou falar disso. Você vai ver aqui função de ligação. Eu já tenho ligação de WhatsApp aqui há muito tempo, há mais de 6 meses, desde o ano passado, entendeu? Só que ainda a conta não fecha. É coisa de 1,50 um minuto. Não dá para vender ainda, não dá para trabalhar com isso. A gente já tem a tecnologia, mas a tecnologia está cara. Então você vai ver ligações aqui porque eu estou preparado para daqui a um ano isso virar, entendeu? Por enquanto ainda não é a hora. Então você vai ver
ver ligações. Aqui você vai usar o básico, tá? O avançado é quando envolve coisas muito grandes. Por exemplo, uma rede de 10 lojas, um hospital. Então isso aqui não é para você, tá? Por exemplo, se você fosse avançado, você não estaria nem vendo esse tutorial, que eu não teria te mandado esse tutorial. Eu estaria falando contigo, eu estaria dentro da tua empresa implementando isso. É uma outra pegada, tá? E normalmente aqui, ó, é a temperatura. Você talvez não saiba, mas as IAs têm uma questão da temperatura, que vai de 0 até, tipo assim, 1. Tem gente que fala que vai até 2, né? Mas enfim, pensa que é até 1. Então aqui, quanto mais próximo do 0, você tá vendo aqui, ó, respostas mais consistentes e focadas. Então ela desvirtua menos, ela fica mais centrada no que você escreveu no prompt. Eu sempre trabalho no 0,3. As pessoas trabalham no 0,8, 0,9 quando envolve criatividade, coisa para fazer coisa nova, diferente, entendeu? Aí você trabalha com temperatura mais para frente, entendeu? Tanto que isso aqui nem aparece muito no ChatGPT. No estúdio do Gemini você consegue colocar a temperatura que você quer nos teus projetos, nos teus textos, justamente para trabalhar com criatividade. Você, no geral, vai usar sempre aqui o 0,3, tá? E de preferência use o intermediário, entendeu? O avançado, ele imagina assim, ele é mais forte, é como se... Isso aqui são modelos de IA lá, entendeu? Só que ele acaba gastando os créditos muito e não tem necessidade. É basicamente a mesma coisa. É que a tecnologia está sempre evoluindo, a gente está sempre trocando os modelos, mas pode confiar em mim aqui, ó. Vai em intermediário, entendeu? Ah, mas Rafa, eu quero botar avançado. Você pode, entendeu? Você pode vir aqui e botar avançado, mas não tem necessidade, tá? E já vou te mostrar a questão dos créditos aqui na outra parte. E aqui é o tempo de pausa, tá bom? Isso aqui tem aqui, nessa parte, vai ter também em configurações dentro do agente. O que é o tempo de pausa? A IA está lá respondendo o cliente, beleza. Mas imagina que você pegou o WhatsApp e mandou, opa, tudo bom, Renato? Nessa hora, a IA para de responder, entendeu? Ela não continua, porque aconteceu o quê? Uma intervenção sua ali no WhatsApp. Quem está falando com o cliente agora é você, a IA não vai falar mais. Nessa hora... acabou a IA. Mas aí imagina que você largou o celular, entendeu? Você quer que a IA volte ou não? É aqui que você decide isso, ó, tá vendo? Ó, tempo de pausa. Se você, normalmente a gente deixa 30 minutos, ou seja, quando você sair do celular, apenas 30 minutos depois a IA vai voltar a atender o cliente se ele mandar mensagem, entendeu? E tem gente que bota aqui, ó, nunca mais voltaram, entendeu? Tá vendo aqui, ó, pausa permanente. A IA não retorna automaticamente após a intervenção humana. Então tá vendo que tá tudo explicado também? No geral, coloca 30 minutos. Tem gente que depois que gosta de usar a IA como SDR, né? Para selecionar os clientes, depois que a IA entrou ali no atendimento humano, depois que a pessoa pegou o celular, normalmente o cliente não quer mais que a IA mexa. Quer dizer, esse cliente já foi selecionado, já está querendo finalizar um atendimento, ou uma consultoria, ou comprar um iPhone, enfim, não importa o seu negócio. Naquele momento em diante, a IA para e acabou. Pronto, a IA já cumpriu a função dela de selecionar e atender esse cliente. Principalmente em madrugada, noite, assim, né? No geral, de manhã cedo, final de semana, feriado, enfim. Então, basicamente é isso, tá? Aqui, ó, lembra que tem nessa parte aqui, por exemplo, aqui também, ó, aos pouquinhos você vai pegando isso aqui, depois você vai acostumar com tudo, ó. Tá vendo aqui, ó, dentro da IA, ó, que é a Renata do Rafael, ó, tá aqui, ó, configurações, tá aqui, ó, parâmetros, ó. Entendeu? Você tem aqui, ó, o mesmo intermediário, entendeu? Tá vendo aqui a questão dos agentes, ó, dos créditos? Então a gente tem uns planos aqui de acordo com o teu plano. Não se preocupa, você já assinou, você já falou comigo, ou com alguém que já revende o plano, então já tá tudo certo. Não se preocupe com isso. Mas existe uma contagem de créditos aqui, porque normalmente quem assina o nosso sistema, a gente paga tudo. Sou eu que pago os tokens da OpenAI, da Gemini, do Cloud, quais que a gente usa, sou eu que pago. Então vocês pagam um valor que você não paga mais nada, você não tem outros custos, entendeu? Mas é claro que a gente tem limites ali, né? Para não ultrapassar, não dar prejuízo para a empresa. Tem que ser bom para você que está assinando e para a empresa também, tá bom? Aqui, ó, aqui, tá vendo aqui? Aguardar novas mensagens. Aqui a gente normalmente coloca 8.000, que é 8 milissegundos. Então, na verdade, aqui é 8 segundos. O que é isso? É o tempo que a IA fica esperando. Sabe que as pessoas que mandam oi, tudo bem? Como você tá? Sabe assim que vai mandando, pulando linha, né? Mandando enter, né? Enviando a mensagem. Aí ela fica esperando a pessoa mandar tudo. Depois que ela manda tudo, entendeu? Aí ela responde tudo numa vez, tá? Isso aqui deixa mais humanizado. Então, normalmente a gente deixa 8 segundos. E aqui, ó, é um delay. A IA fica fingindo que ela tá digitando. Então você vê, a nossa IA é muito humanizada. Então ela fica lá assim, ó, digitando, e às vezes ela demora, ó, de 1 a 3 segundos para fazer essa digitação, tá? Você pode até aumentar isso. Se você quiser, ela fica lá 10 segundos fingindo que está digitando, entendeu?
entendeu? Mas não tem necessidade. Normalmente esses padrões aqui de configurações são os mais utilizados. E aqui também tem, ó, o tempo de pausa por intervenção, tá? Então tem lá naquela parte e tem aqui também, tá? Então aqui você salva, ó, sempre lembra de salvar aqui embaixo, ó. Às vezes tá aqui embaixo, às vezes tá aqui em cima, tá bom? Mas basicamente é isso aqui. Então, ou seja, essas configurações aqui, esses parâmetros, você está utilizando normal, independente do agente, independente se eu fiz o teu prompt, independente se você está baixando um ali que já tem pronto, ou se você fez com o gerador. Então aqui a gente está trabalhando na parte das configurações já, tá? E aí, vamos embora aqui, basicamente é isso. Então, ó, nessa primeira parte é o quê? Ou você comprou o prompt feito por mim, o Rafael desenvolveu para você, ou você copiou um prompt, que é igual isso aqui que eu tô te mostrando aqui, você veio aqui, baixou e tá trocando o nome, ó. Onde você vê o nome da pessoa aqui, ó, era Bia, eu tô trocando para Rafael. E assim por diante, ó, por exemplo, quem são os atendentes humanos? Edivan, o teu pode ser o Gabriel, entendeu? Enfim, você vai modificando aqui de acordo com a tua loja, sabe? Dá um pouquinho de trabalho, mas tem gente que gosta de fazer essas coisas sozinhas, tá? E uma outra opção é você vir aqui no gerador, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair da Renata. Deixa eu até continuar aqui para não esquecer aqui uma outra parte. Tá vendo aqui, ó? Regras gerais, etapas de atendimento, também mesma coisa, ó. Situação inicial. Cliente mandou a primeira etapa, né? Primeira mensagem. Olá, tudo bem? Aqui é a Bia da Oficina do Smart. Você vai falar o quê? Olá, tudo bem? Aqui é a Renata da Rafacel. Entendeu? Percebe? Eu tô pegando um prompt pronto e tô modificando de acordo com o que eu quero. É uma das possibilidades. E assim por diante, ó. Aqui no caso, ó, o que você está buscando hoje? Compra de celular, Xiaomi, enfim. Essa aqui é a mensagem lá da oficina. A tua mensagem você vai vir aqui e vai colocar. Uma coisa muito importante, eu vou falar no próximo vídeo também, mas já vou falar aqui para você, porque para você ir acostumando. Tá vendo que aqui tá entre aspas, ó, não sei se o mouse está conseguindo ver, tomara que você esteja vendo no computador. Tá vendo que tá entre aspas e tá vendo que eu pulei linha? A IA vai mandar exatamente essa mensagem aqui. Quando você coloca entre aspas, você está setando ela para tipo assim, ó, eu quero que você responda a isso, entendeu? E o que é legal disso? Se eu quiser, eu deixo a IA solta aqui, ó. Você pode falar assim, qual é a mensagem? O que você deve retornar? Você fala para IA assim, manda um beijo para a pessoa e pergunta o que ela quer. A IA vai fazer isso, só que vai fazer do jeito dela, entendeu? Tudo na vida tem que ter padrão. Então é legal isso, você dizer o que a IA tem que dizer, entendeu? Para justamente ficar certinho. É igual ao McDonald's, entendeu? O pessoal tem lá tantos segundos com a carne no fogo lá, vai 2 hambúrgueres, alface, o queijo, tem tudo padronizado, existe todo um cronograma, então é importante isso. Aí você que decide, se você quiser deixar solto, aí a responde de qualquer maneira, tá bom? Aí, basicamente, você vai substituindo, né? Então lembra disso, quando tá entre aspas, ela vai mandar exatamente igual. Tá vendo que eu pulei linha? Então ela tende ao quê? A mandar essa parte aqui numa frase, aí ela vai pular o balãozinho lá do WhatsApp, vai continuar fingindo que tá digitando, aí ela vai mandar, o que você tá buscando hoje? Aí ela vai mandar em outro balãozinho, celular, Xiaomi, tal, e assim por diante. E aqui, ó, você tem etapa por etapa, você tem a saudação inicial, você tem aqui, ó, identificar as necessidades do cliente. Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, eu vou entrar em cada uma dessas etapas aqui, tá bom? Mas só para te dar um panorama geral. Então, nesse momento você pegou um modelo, ó, você veio aqui em modelo, baixou um modelo de acordo com o que você quer e você está modificando o modelo. Beleza, pronto. Mas aí tem gente que fala assim, não, eu quero chegar e quero criar um modelo meu, né? E na verdade eu vou até pular esse vídeo agora, eu vou pausar aqui e vou criar um outro para não ficar tão longo, tá? Que aí se você não quiser criar um teu, ou se você fez comigo, ou se você quiser baixar, tá tranquilo. Senão você vai pro próximo vídeo, tá bom?